Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Fobias e terapia de regressão. Stevenson também correlacionou certas fobias a vidas passadas. Nas teorias psicanalíticas, as fobias são um condicionamento para se evitar certas circunstâncias associadas a experiências traumáticas de infância. Mas há casos em que nenhum trauma ocorreu na infância. Na mesma linha, tampouco há explicações genéticas ou ambientais para a confusão de gênero sexual, como a mania de usar roupas do sexo oposto. Por isso, a explicação lógica é que estes casos são casos de condicionamento que flui de uma vida anterior para a presente. E não se preocupe se isso não estiver de acordo com o modelo do capítulo anterior. É apenas outro indício de que meu modelo simples precisa ser ampliado. O importante é perceber que se as fobias são lembretes de condicionamentos traumáticos advindos de outras vidas, a regressão pode ter méritos terapêuticos. Há evidências de que a recordação de outra existência por meio de hipnose pode ser usada com êxito para fins terapêuticos. Vou citar a 4ª capa de um livro do gênero Sucesso de Vendas. Abre aspas. Uma cega cura-se quando se confronta com aquilo que ela não quis ver há 100 anos. Uma anoréxica compensa uma vida anterior de ambição sem limites. Um covarde revive seu próprio homicídio. Fecha aspas. Tais livros contam que a recordação de outra vida pode ser terapêutica. Minha primeira tendência, como a de tantos cientistas, foi descartar esse fato como um mero truque terapêutico com pouca ou nenhuma substância. Mas diversas coisas contribuíram para que eu mudasse de ideia. Primeiro, e mais importante, passei por uma regressão de memória para vidas passadas na década de 1970. Embora saiba como é difícil distinguir a fantasia pura e simples daquilo que vi durante as sessões, ainda assim, 2 episódios marcaram-me fortemente com relação às minhas tendências psicológicas. Segundo, discuti pessoalmente o assunto com terapeutas especializados em regressão, como Roger Wolger, e a metodologia empregada me parece extremamente plausível. Terceiro, ao longo dos anos, tenho ouvido muitas histórias de regressão a vidas passadas em conexão com minhas viagens e ou em conexão com minhas aulas, e diversas delas parecem sólidas. Vou dar um exemplo de uma mulher que assistiu a um de meus cursos sobre física da alma. Em suas próprias palavras, ela disse: meus estudos espirituais começaram de maneira aparentemente acidental. Eu era membro de uma igreja tradicional, tinha 20 anos e casara-me recentemente. Não tinha interesse algum em estudar a espiritualidade. A minha vida estava ótima do jeito que estava. Nesse ponto, a carreira de meu marido na Força Aérea nos levou a outra cidade e comecei a lecionar. Pouco depois, as coisas começaram a acontecer. O estresse causado pela mudança para longe de minha família, o início de uma carreira e o casamento recente receberam um impacto adicional. Meu marido teve de fazer um treinamento de 2 meses em outra cidade. Alguma coisa nessa experiência provocou uma reação extremada em mim, algo que nunca tinha sentido antes e com a qual não tinha como lidar. Fiquei muito ansiosa e com medo de ser deixada para trás por meu marido, que estava fazendo seu treinamento longe de casa.
Conhecia outras esposas de aviadores na mesma situação, que lidavam com o problema de maneira bem diferente, e assim eu sabia que minha reação foi desmedida. Até aquele momento, eu tinha lidado bem com o estresse. Trabalhara, frequentara a faculdade e me mudara com frequência, pois meu pai era da Marinha. Por isso, quando comecei a ficar tão ansiosa que passei a ter crises e depressão, fiquei muito intrigada. Meu estado de espírito anterior era tão normal que nem tive palavras para descrever o que estava sentindo. Isso deixou em alerta meus mecanismos de defesa emocional e tentei desesperadamente recuperar meu equilíbrio mental e emocional. Como sempre tive uma conexão com a espiritualidade por meio de minha religião, pedi ajuda ao nosso ministro. Essa fonte não me deu alento. O que eu estava sentindo era estranho para ele. Alguma coisa em mim sentiu-se traída. Sempre seguira todos os preceitos da igreja para poder ir para o céu quando morresse, mas estava vivendo um verdadeiro inferno na terra naquele momento. Comecei a procurar respostas fora da igreja, lendo tudo o que pudesse ter respostas para mim. Nesse período de procura, encontrei trabalhos sobre Edgar Cayce, nos quais a reencarnação era mencionada. Foi minha primeira exposição ao conceito. Fez sentido para mim, e li mais. Encontrei os livros de Ruth Montgomery, em especial O Aqui e o Além. Esse livro foi uma dádiva dos céus para mim naquela época. Nele, a senhora Montgomery explica o conceito da reencarnação e dá exemplos de pessoas que encontraram ajuda e conforto descobrindo suas vidas passadas. E no final do livro, ela explica como uma pessoa pode entrar em um estado meditativo e começar a se recordar de suas próprias vidas passadas. Comecei a fazer isso e as lembranças vieram rápida e facilmente. O enigma começou a ser resolvido. A primeira recordação que tive foi de uma vida com meu marido, 100 anos antes. Naquela época, a da Corrida do Ouro, eu morava em Denver, no Colorado. Eu era uma dançarina em um bar e minha tarefa era distrair os fregueses. Com certeza não era uma profissão muito respeitável pelos meus padrões atuais. No entanto, naquela época e devido às circunstâncias, foi a única forma de sustento que eu consegui. Tudo ia bem, até que um forasteiro, meu marido na vida atual, chegou à cidade e foi ao bar onde eu trabalhava. Houve um reconhecimento instantâneo entre nós. Senti imediatamente a conexão e quis ir-me com ele, deixando a vida no bar. Entretanto, ele procurava ouro, vivendo com todos os seus bens atados a uma mula. Ele não tinha como sustentar uma esposa ou família, e me deixou lá. Aquela vida que até então fora aceitável começou a parecer sórdida e indesejável. Daquele ponto em diante, naquela existência, entrei em um estado de desespero e acabei sendo assassinada em meu leito. A percepção das semelhanças fez sentido no mesmo instante e entendi por que estava me sentindo tão ansiosa e receosa. Embora não possa dizer que minha cura tenha sido instantânea, certamente abriu as portas da compreensão para que minha consciência encontrasse a cura. Alguma coisa em mim lembrou-se de que ele me abandonara antes, não por sua opção, tal como hoje. Alguma coisa em mim lembrou-se de que fiquei abatida, e alguma coisa em mim lembrou-se de que eu quis morrer, e quis com tanta força que acabei atraindo as circunstâncias para que isso acontecesse, e senti que tudo estava acontecendo novamente. Naturalmente, ficava aterrorizada quando dormia sozinha, pois sabia o que tinha acontecido antes. O mistério começou a se esclarecer e minha paz de espírito voltou. Até essa época, duvido que alguma coisa pudesse me convencer da validade da reencarnação, exceto uma experiência direta com ela. Por isso, compreendo muito bem quando encontro quem não a aceita. É algo que precisamos vivenciar para acreditar de fato. Do contrário, é apenas uma teoria interessante. Para mim,
não é uma teoria. É uma realidade que salvou minha vida de maneira bem literal, ou que, no mínimo, me salvou da insanidade. Comunicação particular com o autor de forma anônima. Fecha aspas. Enquetes feitas por pesquisadores sérios durante sessões de regressão também embasam a reencarnação. Veja, por exemplo, a pesquisa de Ellen Wambeth. Wambeth pesquisou 1.088 casos de regressão e tabulou a distribuição das vidas passadas recordadas em função de sexo, raça e classe socioeconômica, chegando a correlacionar os dados com a curva de crescimento da população. Ela descobriu que, independentemente do sexo do paciente em regressão, suas vidas anteriores distribuíram-se de maneira bem uniforme segundo o sexo. 50,6% foram homens e 49,4% foram mulheres, uma correspondência quase exata com a distribuição de gênero na população atual. O mesmo resultado foi encontrado para a distribuição por raças, embora os pacientes de Wambeth fossem brancos em sua maioria. De modo análogo, a distribuição socioeconômica de vidas passadas acompanha as tendências históricas. Entre as vidas mais antigas recordadas, apenas uns 10% eram da classe mais alta, o resto eram pobres. Mas as porcentagens mudaram nos casos mais modernos, também de acordo com a mudança no espectro socioeconômico. E é interessante ver que a distribuição no tempo dessas vidas recordadas acompanha a curva empírica de crescimento populacional. Então, temos aqui outra resposta ao paradoxo da população apresentado pela hipótese reencarnatória. Como um número fixo de almas acompanha a explosão populacional? A resposta de Wambeth é a seguinte: as almas reencarnam com frequência cada vez maior. Esta pesquisa foi relatada em Viney em 1993. Edgar Cayce e uma olhada pela janela não local. Segundo a lenda, Buda conseguia ver 500 vidas passadas, não só as próprias como as alheias. Não há comprovação histórica disso, mas há casos históricos sobre outras pessoas, dentre as quais o melhor exemplo mais recente é o de Edgar Cayce, que conseguia ler as vidas passadas de outras pessoas. Cayce, sob sono hipnótico, fez aproximadamente 2.500 leituras de vidas passadas, às vezes mais de uma para a mesma pessoa, mas sem nunca entrar em contradição. Ocasionalmente, suas leituras envolviam aspectos da história que poderiam ser comprovados depois. Uma vez, ele disse que a ocupação de determinada pessoa era a de mergulhador de banqueta, mas nem mesmo ele sabia do que se tratava. As pesquisas mostraram que antigamente essa era uma ocupação na América. Os mergulhadores de banqueta amarravam as supostas bruxas a assentos e mergulhavam-nas em água fria. Como alguém como Edgar Cayce conseguia olhar pela janela não local de outro indivíduo? A resposta do próprio Cayce era a memória acásica, para a qual uma tradição aceitável seria a memória não local, mas creio que uma explicação mais tangível pode ser dada em termos da janela não local de nosso modelo. O ponto é que, em princípio, a consciência é uma. Logo, a janela não local de qualquer pessoa que conecte todas as suas encarnações está aberta a todos que sabem como olhar, mas este é um talento muito incomum. Na Índia, dizem que tal capacidade surge naturalmente com a libertação. É claro que Cayce o possuía. Temos falado de dados relativos a experiências que envolvem pessoas na realidade manifestada, mas há dados muito controvertidos de pessoas, principalmente médiums, que afirmam comunicar-se diretamente com os mortos no além. Cenários inteiros, todos extremamente dualistas, do além foram elaborados, talvez com base neste tipo de evidência. Vou tratar em detalhes dessas evidências nos 2 capítulos seguintes.
Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.